Oi, meu nome é Ana, sou coordenadora ou gestora ou aprendiz do Espaço Transformando. É um espaço independente voltado para arte e cultura na cidade de Florianópolis. Fica localizado num bairro. Vem pessoa, vem pra cá. Pessoa? Nada. O espaço ele é a extensão da minha casa, na verdade. A ideia é de que a gente junte, né, vida e arte dentro da experiência de seguir a vida, do fluxo da vida mesmo, né? Então, bom, essa aqui é a entrada. A gente tem um galinheiro aqui, porque a minha filha trabalha com permacultura, tem interesse nessa relação com o meio ambiente. Tem uma horta aqui. Muitas coisas do jardim estão sendo construídas ainda, né? A ideia é de que o jardim ele seja um jardim comestível também, então tem muita planta, tanto desse universo das punks, né? Plantas alimentícias não convencionais, como também no universo mais comum, mas que são ligadas à produção de antigos aqui, né? Como a mandioca, por exemplo. Então, mais para trás aqui a gente tem a composteira, que corresponde também a essa pesquisa mais ligada à permacultura. Lá para trás a gente tem o ateliê, que está numa construção. A ideia é de que a gente tenha a experimentação, a possibilidade de experimentar, habitar junto com artistas plásticos ou pessoas que estão interessadas em artes, né, para além da dança, em outras artes. Também buscando integrar, né, a ideia de produção em arte, de criação, não ficar limitada só a uma linguagem específica, né? Um outro aspecto que a gente tem interesse aqui no espaço é de estar entendendo a nossa localização, né? Porque se por um lado eu como artista da dança, né, tenho um repertório mesmo de pessoas com as quais eu me relaciono, né, de artistas da dança também, enfim, artistas em geral, um repertório cultural. Por outro lado, esse repertório nem sempre, de pessoas mesmo, né, nem sempre está aqui no bairro onde está localizado o espaço. E aí reconhecer também os limites geográficos do bairro, né, e sociais, faz a gente também pensar numa outra dobra de possibilidade do espaço, que é justamente reconhecer a riqueza das pessoas que estão aqui, né? E aí não são as pessoas do meu repertório, mas as pessoas que podem se somar ao espaço pelas diferenças, através das diferenças, né? Então essa é um outro desejo, né? O espaço ele existe há 1 ano e meio, mais oficialmente, mas a gente já experimentava, por exemplo, o salão, que está desse outro lado, a gente já experimentava. Era uma garagem e a gente já dançava nela, né? Aos poucos a gente foi construindo a possibilidade do que a gente fazia né, como um fluxo da vida, se tornar algo mais enraizado, mais adensado, porque que isso não pode ser também um trabalho e reconhecer, né, valorizar e investir nisso, né? Então, por exemplo, essa possibilidade material, ela se dá através de um fundo, né, por várias vias, na verdade, mas ela se dá muito através de um fundo e das experiências que a gente tem tido num festival que eu coordeno junto com a Pamela Ribeiro, de Minas Gerais, e a Iris Fiorelli, que é de São Paulo, mas é nômade. E nós três juntas, a gente coordena um festival na Gamboa, no litoral sul de Santa Catarina, chamado Transformando pela Prática. É um festival que pensa autogestão, natureza e dança como, né, uma possibilidade de experimentação num frame de tempo definido, e ele é bienal, né, como 15 dias em geral dessa experimentação. E o fundo que foi aparecendo, né, esse festival existe desde 2009, e o fundo que foi aparecendo desse festival, a gente não sabia muito bem o que fazer, já que a ideia não era de ter fins de lucro o festival, né? E aí a gente foi conseguindo pensar, né, que existia uma lógica que já vinha acontecendo, que era de ocupar a minha própria casa como um lugar, né, uma sede de pré, pós-produção do festival, um lugar de acontecimento, porque a gente se dançava, enfim, né, não só com elas, mas enfim, entender a ocupação né, do lugar, do espaço.
E para mim, pessoalmente, nas condições que a gente está, né, onde poucas pessoas no mundo têm uma propriedade privada, poucas pessoas no mundo podem se dar o luxo, né, de repente, ter uma garantia de uma terra. Questões de terra estão todas aí sendo postas, né? Começa a pensar o que significa ter uma propriedade privada e ser artista, e como entrelaçar essas duas coisas, né? Comprometida com uma mudança mesmo, num plano utópico, né, de sociedade. E aí a responsabilidade que é ter, né? E começar a pensar em como dinamizar esse ter, como fazer esse ter ser algo mais do que para mim, né? E aí começa então a aparecer essa possibilidade de o aprendizado do próprio festival que eu citei, que tem autogestão como, né, um elemento, ser um aprendizado possível de não num tempo pequeno, não né, em termos de o festival acontece em 15 dias, por que não? Se fosse a extensão da vida, né? Então, ser uma residência artística permanente, a casa, né? O espaço transformando. E se há autogestão como um dos eixos, como seria a autogestão num plano de continuidade, de permanência, diferente dessa intensificação que a gente tem no festival? Então, essas são as perguntas que movimentam, né, o próprio espaço. A dança, o fato da gente estar localizado nessa geografia e não em outra, né? Nessa relação mesmo geográfica e social e não em outra, o que culturalmente isso como que gera, né? Em termos artísticos, enfim, políticos também, obviamente, porque as duas coisas estão muito juntas mesmo. E como que a ocupação do próprio espaço vai gerando o sentido que ele pode ter, né? Então, esses elementos, autogestão, criatividade, né? Também sair de modos de produção em arte ou de, né, criação em arte que estão muito regidos pelos regimes de trabalho que a gente tem e que acabam impactando a forma como o artista trabalha, né? Poder repensar essas formas, né? São coisas que a gente está experimentando aqui no espaço, né? E quer experimentar, quer seguir experimentando. Bom, essa é a sala de dança do espaço, ou sala de corpo, né? Ela era uma garagem, agora é uma sala que tem muitos outros sentidos. E como eu falei antes, ela não tinha, mesmo quando era garagem, muitas vezes foi usada como um salão, né? E algo que eu fui aprendendo na prática do contato foi isso, como em vez o que precisa para acontecer a dança, o que tem para acontecer a dança. E isso está me ensinando para todas as outras relações com a vida e mesmo projeções sobre o que é possível fazer. O que tem, né? Não tem um chão ideal essa sala. Não foi pintado. Falta um monte de coisas, mas o que tem, né? E acho que pensar em recursos de maneira coletiva também ajuda muito. Não está centralizado em mim solucionar o que falta, né? Tá num plano de a gente construindo as nossas relações aqui com o que tem, né? E reconhecendo os recursos que se proliferam na medida em que cada um se empodera ou se vê como alguém que está fazendo, que participa, né? E não só que vem e espera de mim ou espera do espaço algo, né? Então isso também na produção em arte ou no mundo do trabalho, eu acho que também é uma inovação ou uma tentativa de tensionar pelo menos, né, essas relações. Vamos ver no que é que dá.